Olá, você está no Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com a deputada Laura Serrano, do Novo, vice-líder do governo Zema e da bancada feminina na Assembleia. Vamos falar sobre propostas do Executivo em tramitação, entre elas a possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal da União. E também de novos espaços de atuação das mulheres no Parlamento Mineiro. Acompanhe. Deputada Laura Serrano, é um prazer recebê-la mais uma vez no Visão Parlamentar. Prazer é meu, Marco. É sempre bom estar aqui no programa. Deputada, uma das prioridades do governo Zema na reta final deste ano legislativo, de penúltimo ano de mandato, é o projeto que prevê a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União. O tema, entretanto, ainda desperta resistências. Como a base governista pretende construir um ambiente político para aprovação da matéria? É possível haver um acordo no sentido de até se retirar o regime de urgência nesse momento para que outros projetos do Executivo sejam priorizados? Bom, Marco, hoje a principal alternativa que a gente tem, na verdade, o que se aparece como a solução para a questão da saúde financeira do Estado é o regime de recuperação fiscal. O governo de Minas ele tem feito uma série de medidas para redução de despesas, para maior eficiência, no que tange as despesas não obrigatórias, aquelas que o governo de Minas, o Executivo, o governo Zema tem autonomia para fazer uma gestão de forma mais otimizada. A gente já teve uma redução de mais de 50% dessas despesas não obrigatórias, o que faz com que, no final das contas, sanar a situação financeira fiscal do Estado só é possível mesmo através da adesão do regime de recuperação fiscal, que se trata de uma renegociação da dívida com a União. Infelizmente, Minas Gerais hoje deve quase 150 bilhões de reais para a União e, a fim de que seja renegociada essa dívida, são necessárias, aí, exigidas em contrapartida pelo governo federal, uma série de medidas no sentido de redução de despesas. Então, é um ponto fundamental. A adesão ao regime de recuperação fiscal, deputada Laura, temem que a medida impacte negativamente em políticas públicas em virtude de teto de gastos que teria de ser cumprido. A senhora vê esse risco? Na verdade, o grande risco que eu vejo é a não adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai fazer, de acordo com a exigência hoje, inclusive apresentada formalmente pelo STF através do ministro que é relator da ação das liminares que o Estado tem, de que, sem essa adesão do regime de recuperação fiscal, a gente tem que pagar ainda esse ano cerca de 30 bilhões de reais, o que quebraria o Estado. Então, quando a gente fala de serviços essenciais para a população, mais uma vez se torna ainda mais importante a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque hoje seria impossível fazer o pagamento desses 30 bilhões, sem contar que são previstos ainda 8 bilhões parcelados a cada ano e, sem dúvida, um Estado quebrado, ele não investe em escola, ele não investe em hospital, ele não investe em viatura, ele não investe em infraestrutura. Então, ao olhar para a população e a querer, de fato, que a gente tenha os melhores investimentos, os melhores serviços públicos, é que, mais uma vez, o regime de recuperação fiscal se faz necessário. É importante lembrar que a responsabilidade fiscal ela não é um fim em si mesma, ela é a garantia de que haverá recurso público para a aplicação de serviços essenciais para a população. A senhora ainda acredita que essa possível adesão seja aprovada ainda este ano? Eu espero que sim. Como eu disse, na verdade, surgiu a necessidade desse regime de urgência que foi apresentado pelo governador Romeu Zema à Assembleia, na medida em que o Estado foi também acionado através do relator no STF da ação das liminares, que é o ministro Barroso, inclusive com um prazo de no máximo 6 meses para adesão, para aprovação da adesão, senão o Estado vai ter que começar a fazer os pagamentos, inclusive dos encargos das dívidas.
E, como eu disse, hoje, pela uma série de avanços que a gente conseguiu pela maior capacidade de gestão do nosso governo atual, um secretariado técnico liderado pelo governador Romeu Zema, que tem essa visão da necessidade da responsabilidade fiscal, inclusive para poder entregar o melhor para os mineiros. Várias conquistas foram alcançadas. A gente tem o pagamento dos salários dos servidores até o quinto dia útil, que não acontecia desde 2016, pagamento de férias-prêmio, uma série de investimentos para a melhoria dos serviços. A gente teve na educação, por exemplo, o melhor IDEB do ensino médio da história, de todos os tempos. A gente teve um estado que teve um desempenho importante e positivo em relação ao combate à pandemia, com os melhores indicadores de todo o sul e sudeste do nosso país. Então, tudo isso depende de recurso, depende de financiamento, mas é necessário que haja uma responsabilidade fiscal no sentido de que a gente, ao ter que pagar essas liminares, uma série de avanços poderiam ser comprometidos e inclusive, sendo necessários até uma impossibilidade de retomar todos esses ganhos. Então, um outro ponto que eu posso citar aqui é o repasse para os municípios, que também vem sendo feito de forma correta desde o início do governo, inclusive com o pagamento das dívidas do governo anterior em relação aos municípios. Enfim, a adesão ao regime de recuperação fiscal é muito importante para que essas conquistas não se percam e para que, inclusive, novas conquistas possam acontecer, como a própria revisão geral dos salários dos servidores, a correção inflacionária. A lei orçamentária de 2022 já foi aprovada pela Assembleia com previsão de déficit de 11 bilhões de reais nas contas públicas do ano que vem. O que esse número, deputada Laura, inferior ao déficit de 16 bilhões de reais previsto em 2021, diz sobre a saúde financeira do Estado? A situação ainda é delicada, apesar do Estado já ter colocado em dia, por exemplo, o pagamento do funcionalismo? Essa é uma excelente pergunta, Marco, porque a gente vê uma evolução na gestão fiscal do nosso Estado quando comparamos o déficit anterior com o previsto para o próximo ano. Então, realmente, reduzir o déficit do governo de Minas, do nosso Estado, de 16 bi para 11 bi, mostra o empenho e a capacidade de gestão desse governo, mas mostra também que só isso não tem sido suficiente. Infelizmente, a situação do nosso Estado é uma situação crítica. O governador Romeu Zema vem buscando todos os esforços necessários, inclusive de gestão fiscal e fazendária, para garantir que os compromissos do governo de Minas sejam pagos. E aí eu citei aqui os servidores, os municípios, os serviços públicos, mas o próprio déficit do ano que vem, de 11 bi, demonstram que ainda todos os esforços sob a autonomia do Executivo não são suficientes. E por isso essa necessidade do RRF, inclusive com a participação da Assembleia de Minas, que vai ter um papel fundamental na análise desse projeto para poder entregar o melhor para os mineiros. O governo Zema também defende, deputada Laura, desde o seu início, uma pauta de privatizações que não avançou. O projeto específico que já está na casa é referente à Codemig, empresa responsável pela exploração de nióbio em Araxá, em parceria com a CBMM. Na sua avaliação, por que a matéria segue paralisada? Bom, o que eu vejo é a importância que a gente teria dessa matéria transitando hoje na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O projeto já foi enviado pelo governo de Minas à Assembleia há muito tempo. Infelizmente, a gente vê e segue com o projeto parado, mas a privatização da Codemig ela é um ponto fundamental, inclusive no que tange ao plano de recuperação fiscal dentro do RRF. A gente sabe que a legislação federal relacionada ao regime de recuperação fiscal, ela sofreu uma flexibilização, digamos que ela está mais branda do que era aquela prevista lá no início, até por isso que o governo também enviou um substitutivo da adesão ao RRF ao Parlamento Mineiro, mas ainda assim algumas medidas são necessárias para que o plano de recuperação seja viável e sustentável, de fato tirando Minas do buraco. A questão da desestatização da Codemig ela é muito importante. E na minha visão, eu acredito que o Estado ele tem que focar naquilo que é mais essencial para a população. E a gente está falando aqui de educação de qualidade, saúde, segurança e infraestrutura. Então, enquanto a gente não estiver entregando isso com excelência para a população,
não adianta o Estado começar a mexer com outras tarefas ou com outras atividades, né? Primeiro feijão com arroz e depois a gente vai buscar aí questões mais complexas. Primeiro a gente precisa da nossa população bem atendida em educação, saúde, segurança, infraestrutura. É esse que deve ser o foco do governo e do Estado. Recentemente, deputada Laura, a Assembleia apreciou uma série de vetos do governador a projetos de lei. Um veto ao projeto que regulamentava o serviço de transporte fretado de passageiros em Minas acabou sendo derrubado e outros foram mantidos, entre eles o veto a um projeto que proibia parcerias com organizações da sociedade civil, né, nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Qual sua avaliação sobre o estágio de momento dessas relações entre o Poder Executivo e o Parlamento Mineiro? Eu vejo que, hoje em dia, a relação entre o Executivo e o Parlamento Mineiro é uma relação muito saudável, no sentido de que a gente percebe a autonomia entre os poderes para a tomada das decisões, e o foco deve ser, sem dúvida, a população. Obviamente, eu vejo com muita alegria a manutenção do veto relacionada à possibilidade dessas parcerias inovadoras em educação, entre o poder público e a iniciativa privada. Isso vai garantir com que a gente possa ter experiências de renome internacional sendo aplicadas na educação pública do nosso Estado. Então, isso é muito importante, garantir esse acesso à educação de qualidade para as nossas crianças, como o Projeto Somar, que é um piloto em 3 escolas públicas do Estado, que vão trazer as melhores práticas da gestão privada para a melhoria de qualidade do ensino. Então, isso é muito gratificante. Por outro lado, vemos também a derrubada do veto do governador em relação ao mercado de fretamento, o que eu vejo de forma muito negativa, porque eu acredito que restringir a concorrência no mercado de transporte intermunicipal é fazer com que poucas empresas concessionárias ofereçam esse serviço, e a gente sabe que quanto menos fornecedores de determinado serviço, como é no transporte, vai fazer com que a gente tenha talvez um menor interesse dessas empresas em conquistar seus clientes, os passageiros, os mineiros. Quando a gente tem mais fornecedores, mais empresas fornecendo um serviço, essas empresas elas têm que buscar cada vez mais melhor qualidade, tarifas, passagens mais baratas e, portanto, inclusive, eu votei pela manutenção do veto, pela maior concorrência no mercado de transportes, com foco naquilo que é melhor para a população de Minas, que é passageira, que se transita entre os nossos municípios, com foco em qualidade de serviço e passagens mais baratas. Deputada Laura, a senhora também é integrante efetiva da Comissão de Educação e lá acompanha de perto iniciativas do Executivo, como, por exemplo, o Projeto Somar, que a senhora já citou, né, de experiências modelo aí de parcerias com organizações da sociedade civil em 3 unidades, e também o projeto Mãos Dadas, que prevê a transferência, né, de anos do ensino fundamental aí para as prefeituras. Ainda é cedo para se mensurar resultados dessas iniciativas? Será necessário um tempo para que isso fique mais claro? Sem dúvida. A ideia de se aplicar um projeto piloto é, mais uma vez, uma gestão que busca iniciativas inovadoras com base nas melhores práticas e nas evidências. Então, é importante, né, Marco, deixar bem claro que não são experiências aventureiras ou que nunca foram testadas. Elas estão sendo testadas pela primeira vez em Minas Gerais, mas elas já foram comprovadamente exitosas em vários países do mundo, aqueles que a gente às vezes tanto admira, dizendo que tem uma educação de qualidade, onde as pessoas são bem formadas. Então, trazer essas melhores práticas para o Brasil e para Minas é extremamente importante. E muitas delas foram, inclusive, já aplicadas com sucesso e com êxito dentro do nosso estado também, dentro de outros estados do nosso país. Então, é importante que a gente faça com muita cautela, muito cuidado, mas também com muita coragem de buscar o melhor para as nossas crianças, o melhor para os alunos. É fato que ainda estamos no início, é um projeto piloto, é uma implementação cuidadosa que foi feita em 3 escolas, no caso do Projeto Somar, em uma rede estadual que são 3.600, então a gente vê que é bastante responsável nesse sentido e que vai ser extremamente monitorado e acompanhado como um dos projetos estratégicos da Secretaria de Estado de Educação para garantir os melhores resultados e garantir também o aprendizado e a melhoria contínua, naquilo que talvez não tiver desempenhado de forma tão
exemplar que possa ser corrigido, melhorado e buscando sempre a melhoria contínua, que é isso que faz a gente ter cada vez mais desenvolvimento, inclusive na educação. Então, são projetos importantes, né, e que de fato estão no início e que, sem dúvida, serão muito bem monitorados e com indicadores mensurados. Ainda na educação, o retorno às aulas 100% presenciais ocorreu em meio a um contexto de maior vulnerabilidade social das famílias, deputada Laura, muitas delas com dificuldades básicas de sustento. O governo tem conseguido lidar adequadamente com esse desafio? Esse é um ponto muito importante, Marco, porque o retorno, a volta às aulas 100% presencial, ela vem como uma necessidade que a gente viu durante esse contexto que a gente vem vivendo de pandemia, de reduzir a desigualdade educacional entre as nossas crianças, de crianças de famílias mais ricas em relação às crianças de famílias com baixa renda, porque o que a gente via muitas vezes eram as escolas particulares funcionando, no início através do ensino remoto, depois também de forma presencial, onde havia a possibilidade, a liberação por parte dos prefeitos, que segundo o STF são quem tem autonomia para essas decisões, e na prática a gente começava a ver cada vez mais um distanciamento e um gap muito grande entre essas crianças que retornaram para a escola, que estão com a possibilidade de desenvolvimento do seu pleno potencial, e as crianças de escolas públicas que às vezes ainda não tinham essa oportunidade. Eu ouvi dentro da nossa Assembleia, do nosso parlamento, durante uma audiência pública, uma mãe moradora de uma comunidade falando que queria que as escolas voltassem, porque as crianças da comunidade elas estavam sem a escola, muitas vezes nas ruas, à mercê do tráfico, à mercê da prostituição. Então, a volta às aulas presenciais, claro que o objetivo principal é a questão do desenvolvimento cognitivo, da volta à busca aí pelas potencialidades de aprendizagem das nossas crianças, mas a gente sabe que as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário tiveram uma série de outros impactos nefastos para as nossas crianças e jovens e que, finalmente, agora a gente tem um resultado muito positivo com esse retorno presencial e eu espero que os prefeitos mineiros façam a adesão também a esse retorno presencial, que hoje já se mostra muito seguro, muito possível, claro que seguindo os protocolos mínimos necessários. Também foi aprovada recentemente pela Assembleia, deputada Laura, a criação da Procuradoria da Mulher para recebimento e encaminhamento de denúncias de violência e discriminação e da bancada feminina, na qual a senhora também atuará como vice-líder. Qual a importância simbólica e histórica desses espaços? Esses espaços são espaços muito importantes. Eu acredito que a mulher ocupar espaços nos âmbitos de decisão dentro da sociedade é fundamental. E é claro que a política é fundamental em todo esse processo. Hoje a gente sabe que nós, mulheres, somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, e infelizmente essa mesma proporção ela não se traduz nos parlamentos, não se traduz na política como em outras áreas. É claro que a gente tem que deixar bem claro que nós, mulheres, atuamos não só em prol da causa feminina, digamos assim, mas o objetivo é atuar em prol da sociedade, é a melhoria da qualidade de vida para todos, e é fundamental que a gente tenha mais mulheres na política. Eu, particularmente, sou contra a questão das cotas femininas, eu acredito que a política de cotas ela gera uma distorção em que enfim, as mulheres elas têm sim muita capacidade para poder estar concorrendo em pé de igualdade com os homens em qualquer espaço, e aí inclusive na política, mas fato é que sou uma defensora e participo agora também como vice-líder da bancada feminina da maior participação da mulher na política. Eu vejo que a empatia é uma característica bastante feminina, e eu acredito que a gente precisa de muita empatia na política. O político, o gestor público, ele é eleito para tomar decisões em nome de muitas pessoas. E a empatia é talvez a qualidade, o valor mais importante quando você está tomando decisão em nome de outras pessoas. Eu acho que as mulheres nós temos essa capacidade de empatia e, portanto, a política só tem a ganhar também com uma maior participação feminina. A senhora exerce seu primeiro mandato parlamentar, é servidora pública de carreira, já atuou também na iniciativa privada e é defensora convicta do liberalismo econômico. De uma forma geral, o que todas essas experiências
lhe mostraram em relação ao protagonismo e à ocupação de poder pelas mulheres, em que medida isso ainda é um desafio na realidade brasileira? Eu costumo dizer que eu acho que o grande desafio nosso, mulheres, para estar ocupando cada vez mais espaços, posições de decisão, é justamente o fato da gente ter praticamente todas nós somos multitarefas, né? Exercemos multiatividades, e isso acaba, num contexto de limite de tempo, que é o que todos nós temos, vai ficando muitas vezes difícil ocupar outros espaços. Então, a mulher é profissional, a mulher é mãe, a mulher é a dona de casa, a mulher faz uma série de coisas, mas é importante que a gente comece a perceber que a política também é uma dessas esferas, é um desses espaços onde a gente tem que estar atuando cada vez mais com o mais protagonismo, e para que isso aconteça é fundamental também que a gente tenha um compartilhamento de todas essas outras tarefas, esses outros espaços com os homens, com os nossos companheiros, para que no final das contas a gente tenha a participação de todos, né? De todos e em prol de toda a sociedade. Eu acho que isso é fundamental. A bancada feminina na Casa, deputada Laura, é composta por representantes de diversas linhas ideológicas que não raramente divergem sobre algumas questões de Estado, de economia, até mesmo de costumes. Mesmo assim, a senhora acredita ser possível que o grupo discuta e construa posicionamentos coletivos em determinadas matérias daqui para frente? Sem dúvida, eu acredito muito que a boa política é isso, é construção de soluções em prol da sociedade, é gerar soluções, mesmo que com pensamentos diferentes, os parlamentares que têm como foco entregar o melhor resultado para a sociedade vão chegar em soluções melhores, e às vezes as ideias divergentes podem ser, inclusive, muito positivas para que a gente tenha discussões aí muito frutíferas e soluções ainda mais elaboradas, com mais resultados para as pessoas, para melhoria de qualidade de vida. Eu sou hoje, além de estar como vice-líder na bancada feminina, sou também co-coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o deputado Dr. Jean Freire, com a deputada Ana Paula Siqueira, e a gente tem muitas divergências de pensamentos, mas o nosso foco, que é garantir o direito da criança e do adolescente, é um foco único e, portanto, a gente consegue chegar em soluções muito proveitosas e que eu acredito que gera muito resultado positivo. Deputada Laura Serrano, foi um prazer recebê-la mais uma vez no Visão Parlamentar. Esperamos que da próxima vez as condições sanitárias nos permitam estar juntos aqui no estúdio. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Laura Serrano, do Novo, que é vice-líder do governo Zema na Assembleia, também da bancada feminina na Casa. Falamos sobre a possível adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal com a União e de novos espaços de atuação política das mulheres no Parlamento Mineiro. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima!